Fala galerinha, tudo tranquilo? Estamos aí de volta para finalizar o nosso conteúdo de ligações químicas, ok? Lembrando que você está aqui no Tudo Mastigado e agora você vai assistir uma aula do professor Felipe Rocha, beleza? Então, só recapitulando o que a gente viu na semana passada. A gente trabalhou em duas aulas os dois tipos de ligações químicas mais cobrados. Lembrando que ligação química, ela tem como responsável os elétrons da camada de valência, que são os elétrons da última camada, da camada mais externa, seja por compartilhamento de elétrons, ligação covalente, seja por transferência de elétrons, formando o retículo cristalino, e aí a gente vai ter as ligações iônicas, tá? Importante para a gente saber, ligação covalente, para a gente relembrar, ligação covalente só ocorre entre os ametais. Ligação iônica, eu tenho metais e ametais. E se você lembrar aí, se não lembrar, dá uma voltada no vídeo anterior aí, para vocês ficarem por dentro. A grande diferença de eletronegatividade entre um metal e um ametal faz com que o ametal, ele supere a energia de ionização do metal e faça com que o elétron saia do átomo metálico e vá fazer parte do seu octeto, para completar o seu octeto. E aí a gente vai ter a formação de ânions e cátions que vão se atrair eletrostaticamente. Beleza? Tô fazendo essa recapitulação aí porque a gente vai fazer um exercíciozinho agora que vamos precisar disso aí. Beleza? Então vamos para a tela comigo aí. Vamos ler a questão 9 do seu material aí, aqui do Tudo Mastigado. Considere os seguintes compostos do enxofre. SO3, trióxido de enxofre, um dos poluentes responsáveis pela formação da chuva ácida, onde esse óxido de enxofre, aí, o trióxido de enxofre, ele vai reagir com água e vai formar ácido sulfuroso, vai formar ácido sulfúrico, o que vai diminuir o pH ainda mais da chuva, ok? 2. Temos o sal, sulfato de sódio, utilizado na obtenção de papel sulfite. 3. Temos aí o sulfeto de zinco, componentes da blenda, né? Minério de zinco, a famosa esfalerita. Em relação ao tipo de ligação química que as substâncias apresentam, é correto afirmar que A. São todas moleculares, B. São todas iônicas, C. 1 e 2 são moleculares, 3 iônica, e aí o que resumindo, volta aqui para mim. Resumindo, o que ele está querendo na questão? Saber se você sabe. Vamos expressar isso de uma outra maneira, né? Ele está querendo que você determine os tipos de ligação química que está ocorrendo nesses compostos, ok? Lembrando que ligação covalente entre ametais forma moléculas. Iônico, ligação iônica, transferência de elétrons, metais e ametais, formam compostos iônicos. E essa é a diferença. Moléculas é formado por ligação covalente, compostos iônicos são formados por ligações iônicas, ok? Então vamos aqui no quadro, já tinha preparado aqui para vocês o seguinte, ele falou do trióxido de enxofre, do sulfato de sódio e do sulfeto de zinco. Na prática, olha só, na prática, o que você vai ter que fazer na sua provinha do Enem? Enxofre e oxigênio. São esses os dois, né, átomos, tipos de átomos que formam esse composto aqui. O oxigênio, ele é metal ou ele é ametal? O enxofre, ele é metal ou ele é ametal? Por que eu estou falando isso? Porque você só vai conseguir entender e classificar ligações iônicas e ligações covalentes se você tiver um conhecimento mínimo de tabela periódica. Você tem que saber que a região onde ficam os ametais estão ali flúor, cloro, bromo, iodo. A gente tem o próprio carbono, o próprio oxigênio, nitrogênio. São os nossos não metais, os ametais. E a maioria dos outros elementos da tabela periódica são classificados como metais. Então, se tem dificuldade na tabela periódica, ou então ainda não tem tanta convivência com esses elementos, eu aconselho que você pegue uma tabela periódica, mastigue aquilo ali, viva aquilo ali,
porque vai ser essencial para vocês classificarem os tipos de ligação, ok? Lembrando que no Enem não tem tabela periódica, beleza? Então volta para cá. Oxigênio, ele é um ametal. Enxofre, ele também é um ametal. Se eu só tenho ametais no meu composto, esse composto é formado por ligações covalentes. E se é formado por ligações covalentes, só pode ser o quê? Molécula. Então, o SO3, ele é um composto molecular. Ok? Porque forma ligações covalentes, porque nele só apresenta ametais em sua composição. Molecular. 2. Sulfato de sódio. Aí você vem aqui, átomo por átomo, tá? Perdão. A gente tem oxigênio, a gente acabou de ver que é ametal, já vou escrevendo aqui para vocês. Oxigênio, ametal. Aí a gente vem no enxofre. O enxofre, ele é ametal. O sódio ele é um metal. E ele não é somente um metal, ele tem uma propriedade bastante cobrada, que está permeando em vários conteúdos químicos, que são os metais alcalinos. Os metais que fazem parte da família 1 da tabela periódica, tá? Vocês têm que lembrar de mais ou menos quais são os metais alcalinos e quais são os metais alcalinos terrosos, família 1 e família 2. Sabe por quê? Porque tem caído bastante funções inorgânicas na prova. E funções inorgânicas é facilitado o conceito de funções inorgânicas, de ácidos, de bases, de sais e de óxidos, quando a gente entende ligações químicas, quando a gente sabe classificar, assim, ligações químicas. Então, se você souber classificar ligações químicas, você vai conseguir encontrar atalhos nas funções inorgânicas, nos exercícios de funções inorgânicas, para facilitar a resolução de exercícios. Ok? Então fique por dentro dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, beleza? Assim como o sódio o é. Então aqui eu tenho ametal, enxofre, oxigênio e metal, que é o sódio. Quando eu tenho metal e ametal no mesmo composto, esse composto ele é classificado como composto iônico. Composto iônico. Beleza? Então, 1 molecular, 2 iônico. Vamos aqui para o sulfeto de zinco. Zinco, metal. Enxofre, ametal. Quando eu tenho metal e ametal no mesmo composto, esse composto é formado por ligações iônicas. E se é formado por ligações iônicas, é um composto iônico. Então, na nossa sequência, a gente tem o quê? Ametal com ametal no trióxido de enxofre molecular. 2. Sulfato de sódio. Sulfato formado por ametais e o sódio é um metal, ligações iônicas, por isso que forma uma ligação iônica, um composto iônico, ok? E aí a gente tem um sulfeto de zinco, que a gente tem o enxofre como ametal e o zinco como metal, nos dando um composto iônico por exercer ligações iônicas. Tranquilo? Então, na prática, você vai olhar para o composto, vai ver se é metal, vai ver se é ametal, vai dar a característica molecular para ligações covalentes e iônica para ligações iônicas. Ok? Então, dando o gabarito da questão 9, vamos voltar lá na tela. Dando o gabarito da questão 9, o que a gente tem? Em relação ao tipo de ligação química que essas substâncias apresentam, é correto afirmar que todas são moleculares? Ei, olha cá, todas são moleculares? Não. Já para a gente adiantar, o que a gente achou ali? A primeira molecular, a segunda e a terceira iônica, ok? Então vamos ver se a gente acha essa alternativa aí. B, são todas iônicas? Não. 1 e 2 são moleculares? Gente, a gente viu que somente A1 é molecular, ok? D, A1 é iônica? Não. Pula para E. A E, 1 é molecular e 2 e 3 são iônicas. Portanto, o gabarito dessa questão aí fica sendo como a letra E, ok? 1 molecular
2 e 3 iônica. Mas eu preciso que você tenha entendido o princípio, ok? Tenha entendido o conceito, a prática para você determinar o tipo de ligação. Vai ver se é metal, vai ver se é ametal, se é ligação covalente ou se é ligação iônica. Professor, e as ligações metálicas? As ligações metálicas são formadas somente por metais, ok? Por isso que o Enem ele tem negligenciado assim, a característica dos metais, porque acredito que ele vê, né, a ligação metálica como uma ligação um pouco superficial. Mas a ligação metálica ela é tão profunda, que a gente meio que camufla essas teorias, tá? A gente, né, tem teorias e teorias para explicar as ligações metálicas, mas a gente realmente não consegue ainda, academicamente, explicar todas as características dos metais por uma somente teoria. Por isso que a gente tem várias teorias aí. Mas, a fins de prova, ligação metálica formada por metais. Ligação covalente formada por ametais. Ligação iônica tem os dois, metal e ametal. Beleza? Só fazendo um adendo aqui nessa questão, utilizando o nosso trióxido de enxofre, para a gente relembrar o que a gente falou na aula passada também, sobre geometria e polaridade molecular, tá? Logicamente, como somente o trióxido de enxofre é molecular, somente ele vai apresentar geometria e polaridade molecular. Por isso que eu vou usá-lo como exemplo para a gente relembrar e aplicar na outra questãozinha que a gente vai fazer, ok? Olha cá, nós temos o enxofre como um átomo central e temos 3 oxigênios ligados a ele, ok? Lembrando que essas ligações aqui elas estão em ressonância e tudo mais. Mas o que importa aqui é, o que você tem que se perguntar? Você vai ter que em cada ligação se perguntar qual átomo é mais eletronegativo, tá? Lembrando aí da escalinha de eletronegatividade, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Metais, beleza? Então olha só, quem é mais eletronegativo, o oxigênio ou o enxofre? O oxigênio. E o que a gente tem que fazer para determinar a polaridade? Fazer um vetor, uma setinha, para o átomo, em direção ao átomo mais eletronegativo. Lembra que eu falei que existem 2 convenções. E aqui, aula passada, eu falei que a gente usa a convenção de fazer a setinha para o mais eletronegativo. Lembrando que tem uma outra convenção que a pede que né, tem como princípio fazer a setinha para o menos eletronegativo. Mas aqui no Tudo Mastigado, e você na sua prova, vai fazer um vetorzinho para o mais eletronegativo, que eu acho que é mais intuitivo para nós, ok? Então, olha só. Temos o enxofre, vetor para o oxigênio. Essa ligação, o oxigênio é mais eletronegativo, vetor nele. Aqui, o oxigênio é mais eletronegativo, vetor aí. Então, o que vocês conseguem observar? Vocês têm 2 vetores na diagonal para cima e um vetor reto para baixo. Aí você pensa assim, pô, os vetores eles não vão se anular não. Vão sim. Olha só, o que a gente tem que fazer? Colocar a cabecinha na bundinha. Então, olha só, se a gente parar para observar, a gente vai fazer primeiro a parte de cima, depois vai igualar com a parte de baixo. Essa parte de cima eu tenho 2 vetores nas diagonais extremas, concordam comigo? O que a gente forma aqui quando a gente tem essa configuração de vetores, tá? Se eu vier aqui, ó, vamos seguir a nosso padrão. Pegar esse vetor aqui, pegar a cabecinha dele, colocar na bundinha do outro vetor. O que eu vou ter? Um vetor resultante desses 2 de cima. E se eu tenho um vetor resultante, tá vendo que o vetor resultante ele vai ficar para cima? Esse vetor resultante vai se anular com o vetor que está aqui para baixo. Então, olha só o que acontece. Esses 2 vetores, eles vão formar um paralelograma aqui e vão ter um vetor resultante aqui para cima. Esse vetor resultante para cima vai se anular com esse vetor que está aqui, né, para baixo. Portanto, se eu tenho os vetores que se anulam, eu tenho que a minha molécula tem um momento de polo igual a 0, portanto, a minha molécula ela é apolar, ok?
Lembraram disso aí? Beleza? Fiz aqui pra gente lembrar da regrinha da cabecinha na bundinha. Fiz aqui pra gente lembrar do momento de polo, da polaridade ou polaridade das nossas moléculas. Pra gente fazer o quê? Nosso segundo exercício do dia. Beleza? Vamos lá pra telinha. Questão aí que a gente fez agorinha e essa questão é a que a gente vai fazer neste momento. Assinale a alternativa correta, tá? A molécula tetracloreto de carbono é apolar e formada por ligações apolares. O que a gente vai fazer? Vamos aqui no quadro que eu já deixei esquematizado aqui pra gente. Tetracloreto de carbono. Gente, vocês acabaram de assistir a primeira aula de química orgânica, de introdução à química orgânica. Vocês acabaram de ver que o carbono exerce 4 ligações. No caso aqui, ligações covalentes, porque está formando com o cloro, que o carbono é ametal e o cloro é ametal. Então eu vou ter essas 4 ligações estabelecidas aqui, uma com cada cloro. O que eu quero mostrar para vocês? A representação em muitos livros didáticos está dessa maneira, porque eles negligenciam, ou às vezes não é o fim daquele momento ali, falar do pares da repulsão que ocorre entre os elétrons da ligação. Então o que vai acontecer? Em cada ligação química aqui, eu tenho um par de elétrons. E pares de elétrons são negativos, os elétrons são negativos. E quando a gente aproxima negativo com negativo, o que acontece com essas cargas? Elas se repelem. E como elas se repelem, elas vão se espaçar. O que está acontecendo aqui? Essa ligação vai repelir e vai ser repelida por essa ligação, assim como vai repelir e ser repelida pela ligação adjacente aqui. Então a gente vai ter o quê? Um jogo de repulsão entre os elétrons das ligações, assim como entre os elétrons das nuvens eletrônicas do cloro, ok? Lembrando que o cloro aí tem 7 elétrons na camada de valência. Mas para a gente entender legal, eu quero que vocês entendam o seguinte: os elétrons das ligações também se repelem. E isso vai fazer o quê? Com que essas duas ligações aqui, elas desçam. E no momento em que essas duas ligações descerem, esse cloro, ele vai ser obrigado a quê? A sair do plano. Ele vai ser obrigado a vir para a frente do quadro, porque a repulsão vai ser tão grande, ó, vai ser tão grande, perdão, que a gente vai ter duas ligações muito negativas repelindo essa ligação aqui. E aí esse cloro, ele vai ficar sendo muito repelido. Então ele vai preferir o quê? Sair do plano para ficar um pouco mais estável. Beleza? Então como é que a gente vai representar essa molécula de tetracloreto de carbono? Dessa maneira aqui. Onde na aula passada eu falei disso aí quando eu estava falando da geometria trigonal piramidal e da geometria tetraédrica. Opa, perdão, aqui não é hidrogênio, o composto é cloro, ok? Paguei com o dedão aqui, mas vai dar bom. Aí, é o cloro, beleza? Então, o que eu quero que vocês vejam aqui? Essa ligação aqui, ó, essa representação da cunha tracejada, representa que esse cloro está entrando no quadro. Ele está para trás do quadro, fora do plano. Essa cunha preenchida é como se esse cloro aqui, ó, tivesse para frente do quadro. É como se ele estivesse saindo do quadro, ok? E quando está só a linha, a gente tem que as ligações estão no plano, beleza? Então a geometria aqui, só para a gente agilizar, é a tetraédrica, beleza? Mas não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou se essa molécula aqui, ó, ela é apolar e é formada por ligações apolares. E é isso que a gente vai ver. Para fazer isso, a gente tem que lembrar de eletronegatividade. E aí a gente vai ligação por ligação. Esse cloro e esse carbono, quem é mais eletronegativo? O cloro. Então eu vou chegar aqui e vou fazer um vetor, uma setinha em direção ao cloro. Todos são exercidos, as ligações são exercidas por cloro. Então eu vou ter o quê? Um vetor sempre em direção ao cloro. Um vetor sempre em direção ao cloro.
beleza? E aí vocês vão observar o seguinte, tá vendo que eu tenho 3 vetores aqui, ó, para baixo, no sentido aqui, ó, para baixo. O que que eles vão fazer? Eles vão gerar um vetor resultante para baixo, retilíneo. Então, no momento em que eles geram esse vetor para baixo, esse vetor aqui para cima, eles vão fazer o quê? Se anular. Mais ou menos o que acontece com esses 2 vetores aqui, ó, do trióxido de enxofre. Eu tenho 2 vetores que formam um resultante para cima que se anula com o de baixo. Aqui eu vou ter 3 vetores que geram um resultante para baixo e que vai se anular com o de cima. Portanto, a nossa molécula, vou escrever até aqui, ó, vou escrever aqui, a nossa molécula, ela é apolar. Só que a alternativa A, ela perguntou 2 coisas. Se a molécula é apolar, beleza. E se as ligações também são apolares? E se, olha só, o que que você tem que saber para responder isso? Se eu tenho uma grande diferença, se eu tenho uma diferença de eletronegatividade entre o cloro e o carbono, logicamente que essa ligação ela vai estar polarizada, porque o cloro exerce uma força de atração maior sobre esses elétrons da ligação, polarizando a ligação. Então, a molécula de tetracloreto de carbono é apolar, porém as suas ligações são polares, beleza? Então, a alternativa A ela está errada. Beleza? Não caiam nesse peguinha. Não necessariamente, se eu tiver uma molécula polar, eu só vou ter ligações polares. Não necessariamente, se eu tiver uma molécula apolar, as minhas ligações vão ser apolares. Eu posso ter essa controvérsia aí. Beleza? Vamos para a alternativa B. Toda molécula polar é formada por ligações apolares. Gente, acabamos de falar disso aí, né? Mas eu trouxe o exemplo aqui mais clássico, porque falou de molécula polar para ser analisada, uma molécula polar, você vai lembrar automaticamente da molécula de água, ok? Eu acredito que ela é a molécula que vem à cabeça primeiro. Quem é mais eletronegativo, oxigênio ou hidrogênio? Oxigênio. Então a gente vai fazer um vetor para o oxigênio, em direção ao oxigênio, e outro vetor em direção ao oxigênio. O que a gente vai fazer? Colocar a cabecinha de um vetor na bundinha do outro. Quando a gente faz isso, a gente vai gerar, nesse caso aqui, um vetor resultante. E esse vetor resultante mostra que o momento de polo é diferente de zero e que a minha molécula ela é polar. Por que eu fiz rápido aqui, galera? Porque a gente fez esse exemplo na aula anterior, ok? Bem mais detalhadinho. Mas aí é só para vocês já irem pegando amanhã, porque vocês conseguem sim fazer dessa velocidade aí, beleza? Então, o que acontece? Toda molécula polar é formada por ligações apolares, o que afirmava a letra B. Gente, essa molécula aqui, ela é polar, a gente acabou de ver. E as ligações dela são apolares? Não. Por quê? Quem é mais eletronegativo é o oxigênio. Então ele exerce uma força de atração sobre esses elétrons da ligação, polarizando a nossa ligação. Então a molécula de água, ela é polar e também formada por ligações polares, ok? Então não é a letra A, não é a letra B, vamos para a letra C. C, a molécula tricloreto de boro, BCl3, possui geometria piramidal e é polar, ok? Vamos aqui analisar. Primeira coisa para responder essa questão, saber a polaridade, ok? Aí você vem aqui, ó, para saber a polaridade, quem é mais eletronegativo, cloro ou boro? O cloro. Então a gente vai ter um vetor em direção ao cloro, perdão, um vetor em direção ao cloro e um vetor em direção ao cloro. Quando a gente faz isso, vocês já viram essa configuração, vocês acabaram de ver essa configuração. Aonde? Aqui no trióxido de enxofre. Tá vendo que eu vou ter 2 vetores na diagonal para cima, gerando vetor resultante para cima? Aqui também. Eu tenho 2 vetores na diagonal para cima, que vai gerar um resultante para cima, que eu vou representar até aqui na molécula, ó. Um resultante para cima. Esse é o famoso paralelogramo. E aqui a gente tem um vetor para baixo, assim como tinha um vetor aqui para baixo. Então, o que vai acontecer? Esse vetor para cima vai
anular esse vetor aqui de baixo. Então, se os vetores se anulam, eu tenho que o momento de polo é igual a zero e a nossa molécula ela é apolar. Beleza? Suave. Lá na letra C ele falou o quê? Que o BCl3 possui geometria piramidal e é polar. Então a gente já saberia que não é a letra C, porque a molécula é apolar. Professor, e a piramidal? Como é que eu vou saber a geometria piramidal? Galera, você tem 3 ligantes. Beleza. A tendência de quando você tem 3 ligantes é que seja trigonal. Mas nós temos 2 tipos de trigonal. Nós temos a trigonal plana e a trigonal piramidal. O que diferencia elas? O átomo central, tá bom? A gente tem que analisar o átomo central. Se a gente observar, se você voltar uma aulinha lá na segunda aula de ligações químicas, você vai ver que eu fiz para vocês a geometria e a polaridade da molécula da amônia, ok? Por que a molécula da amônia ela é trigonal piramidal? Porque o átomo central, que é o nitrogênio, ele possui um par de elétron livre. E esse par de elétron livre vai repelir as ligações, as 3 ligações. Quando a gente tem a trigonal plana, a gente não tem esse par de elétron livre no átomo central. Então a gente não tem a repulsão além das repulsões das ligações. E aí o que acontece? Essa ligação vai ter uma distância, um ângulo de 120 graus em relação à outra, que vai ter 120 graus, que vai ter 120 graus, tornando a geometria da nossa molécula trigonal plana. Mas por que é plana? Porque o átomo central não possui par de elétron livre. Por que é piramidal? Porque o átomo central tem um elétron livre que repele as ligações. Ok? Vamos para D. D. A molécula tricloreto de carbono tem a forma de um tetraedro irregular e é polar. Ok? O que acontece? Perdão, ó, eu li a molécula errada, é CCl3H, ok? Tem a forma de um tetraedro irregular e é polar. Gente, a gente acabou de ver um tetraedro, tá aqui, ó, carbono, Cl, Cl, Cl3H. O que acontece aqui? O que quer dizer o tetraedro? Quer dizer que eu tenho um átomo central, 4 ligantes, tá bom? Se configurando pela repulsão dos pares de elétrons entre as ligações, dessa maneira, onde eu tenho 2 ligações no plano, uma saindo do quadro e a outra entrando no quadro, assim como a gente acabou de ver aqui. Só que qual é a diferença dessa molécula para essa molécula aqui? Professor, aqui eu tenho carbono se ligando a 4 cloros. E nessa outra molécula eu só tenho 3 cloros e 1 hidrogênio. E aí o que vai acontecer? O cloro e o hidrogênio possuem eletronegatividades diferentes. Se possui eletronegatividade diferente, a gente vai ter uma polarizabilidade da ligação de uma forma diferente. Como assim? Quem é mais eletronegativo, cloro ou carbono? A gente já viu que é o cloro. Então a gente faz um vetor em relação ao cloro, em direção ao cloro, faz um vetor em direção ao cloro, faz um vetor em direção ao cloro. Agora, quem é mais eletronegativo, hidrogênio ou carbono? Carbono. Então, o que a gente vai fazer? Um vetorzinho em direção ao carbono. Tá vendo que todas as setas, todos os vetores, eles estão em uma só direção? Então, a gente não vai ter um vetor para anular o outro. Portanto, o nosso momento de polo vai ser diferente de zero, tornando a nossa molécula polar. Beleza? Professor, o que quer dizer tetraedro irregular? Exatamente a possibilidade de formar a mesma geometria, só que com ligantes diferentes. Aqui eu tenho um tetraedro regular, porque eu tenho os 4 ligantes iguais. Aqui não, eu tenho 3 iguais e 1 diferente. Isso torna o tetraedro irregular. Beleza? Então a letra D aí está corretíssima, porque ele falou que esse composto, CCl3H, possui geometria... Tem, né, a forma de um tetraedro irregular e é polar, como a gente viu. Para finalizar e para a gente entender mais ou menos aí o que a gente vai fazer na nossa prova, letra E. As moléculas de ácido sulfídrico e água são angulares e possuem o mesmo valor de momento dipolar. Olha comigo aqui. A gente acabou de fazer a molécula de água.
Beleza? Vai continuar aqui da mesma forma. H2O, molécula polar, porque os dois vetores estão gerando um resultante para cima, momento de polo diferente de zero e polar. Aqui, o que acontece? O enxofre, ele faz parte da mesma família. Gente, o enxofre faz parte da mesma família do oxigênio. Portanto, possui a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Ok? E quantos elétrons ele possui na camada de valência, então? 6. Então, o que vai rolar aqui, ó? O enxofre, ele consegue fazer duas ligações com o hidrogênio e ainda sobrar 2 pares de elétrons livres, tá bom? A mesma configuração eletrônica da água. Aqui eu tenho enxofre, aqui eu tenho H2. Quem é mais eletronegativo, enxofre ou hidrogênio? O enxofre. Então a gente vai ter um vetor sim em direção ao enxofre e um vetor sim em direção ao enxofre. Então a gente vai ter aqui um vetor resultante, assim como na água, momento de polo diferente de zero, portanto a molécula ela é polar. Ah, professor, tá tudo igualzinho. Porém, ele especificou na letra E o quê? Volta aí na tela comigo. Possuem o mesmo valor de momento dipolar. O que quer dizer isso? Olha para cá agora. O que quer dizer isso? Ele está simplesmente perguntando, com outras palavras, se o oxigênio e se o enxofre têm a mesma eletronegatividade. A gente sabe que os dois, oxigênio e enxofre, são mais eletronegativos em relação ao hidrogênio. Só que o oxigênio e o enxofre não possuem a mesma eletronegatividade. O oxigênio é muito mais eletronegativo em relação ao enxofre. Então ele vai puxar muito mais os elétrons para ele em relação ao enxofre. O momento de polo dos dois é diferente de zero? Sim, só que o momento de polo do oxigênio e hidrogênio é um que eu acredito que seja maior em relação ao do ácido sulfídrico devido à alta eletronegatividade do oxigênio em detrimento à eletronegatividade do enxofre, ok? Então elas têm a mesma configuração, a mesma geometria angular, porém o momento de polo não é o mesmo, ok? Porque as diferenças de eletronegatividades não são as mesmas entre enxofre e oxigênio, oxigênio e hidrogênio e entre enxofre e hidrogênio. Beleza? Então cuide-se, até daqui a pouco, um forte abraço.